Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 831 do STJ, sobre direito tributário e, em linhas gerais, nós vamos falar de ICMS, de energia elétrica, a alteração de prática reiterada de não cobrar o tributo e possibilidade de lançamento sobre o período pretérito, se isso é possível ou não. Ou seja, ficou um tempo reiteradamente não cobrando, agora quer cobrar os períodos pretéritos. Pode ou não pode? E aí eu preciso fazer uma análise conjunta do artigo 146 e do artigo 100 do CTN. O destaque começa já sendo bem claro aqui em relação à discussão. Ele diz o seguinte: havendo alteração de prática reiterada da administração tributária de não cobrar determinado tributo, este somente poderá ser cobrado a partir do fato gerador posterior à modificação da orientação administrativa, porque em respeito ao princípio da irretroatividade. Então, começa no inteiro teor explicando qual que é a controvérsia, por que isso chegou no STJ. Cinge-se a controvérsia em saber se a ausência de cobrança do ICMS sobre a subvenção advinda da conta de desenvolvimento energético, CDE, importa em mudança de orientação reiterada para os fins do artigo 146 do CTN. Nesse sentido, para a referida análise, se faz necessária a interpretação conjunta do artigo 146 do CTN com o artigo 100 também do CTN. O artigo 100 do CTN ele trata das chamadas normas complementares às normas tributárias. Então, o que é norma complementar que pode, complementar regras tributárias? São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e também dos decretos. Temos 4 incisos. Primeiro, é norma complementar. Ato normativo expedido por autoridade administrativa é norma complementar às decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa. Muito importante esse final. Terceiro, também é norma complementar as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. E por fim, também é norma complementar os convênios que entre si celebrem a União, os estados, Distrito Federal e os municípios. Parágrafo único termina o raciocínio aqui dessas normas complementares dizendo o seguinte: olha, a observância das normas complementares que falamos aqui exclui a imposição de penalidades, exclui a imposição de cobrança de juros de mora e exclui a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. E aí, no caso que gerou o julgado, o Estado recorrente não cobrava ICMS sobre a subvenção referida, que a gente falou no começo, o que implica na caracterização de uma prática reiterada da administração tributária, ou seja, é norma complementar para os fins do inciso 3, artigo 100 do CTN. E aí, o artigo 146 do CTN, o que ele diz? Ele diz que a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. E lembrando que o parágrafo único do artigo 100 que a gente acabou de ler, ele fala que ele tem a disposição lá no sentido de que devem ser excluídas as penalidades, juros e correção de moras, juros e correção monetária da base de cálculo do tributo. Todavia, a tese de que apenas essas parcelas deveriam ser excluídas, sendo impositivo o pagamento de tributo de fatos geradores ocorrentes quando daquela prática reiterada, não pode. Ela vai de encontro, ela é contrária à disposição do referido normativo de caracterizar como norma complementar essa prática da administração, porquanto
como norma tributária, deve obedecer aos princípios da irretroatividade, vedando que a alteração dessas práticas possa atingir fatos já realizados na égide dessa norma complementar. E aí finaliza o julgado. Dessa forma, com a análise dos dois dispositivos, verifica-se que a alteração na cobrança do imposto que não estava sendo cobrado, em face de uma decisão administrativa, determina que o tributo somente pode incidir quanto a fato gerador posterior à modificação administrativa. Então perceba que interessante a interpretação desse não cobrar, né, gerando aí a imposição da observância do princípio da irretroatividade pela leitura conjunta do artigo 100, inciso 3 e artigo 146, ambos do CTN, ok? Espero que tenha facilitado um pouco aí a leitura e a compreensão do julgado. Vejo vocês em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.